Olha, eu pensei em vários temas para esse primeiro vídeo, mas eu achei melhor ir pelo mais óbvio e pelo que eu mais recebo de perguntas, que é sobre a minha história no esporte. Eu relutei um pouco para fazer esse vídeo porque é um tema que, teoricamente, eu não tenho muito o que falar. Eu achei, né, que eu não tivesse muito o que falar, porque eu sou iniciante, porque eu não tenho uma trajetória toda no esporte, no jiu-jitsu, mas aí que eu percebi que eu tenho sim o que falar. Vamos lá, vamos iniciar lá atrás. Quando eu tinha 10, 11 anos de idade, mais ou menos, eu não vou lembrar o certo, a idade que eu tinha na época, mas na minha escola, quem lembra aí, Colégio Arthur, em Aparecida de Goiânia. Eu não lembro se era um projeto social ou se era algo realmente custeado pelo governo, não sei, gente, eu não vou lembrar detalhes, tá? Mas começou a ter aulas de capoeira na escola e eu nunca tinha feito nenhum esporte na vida, então eu fui super empolgada e gostei muito, gente. Super desengonçado como sempre. Até hoje eu não sei dar uma estrelinha, mas eu amava estar ali. Eu amava aquele ambiente, aquele pertencimento que só o esporte traz. Quem pratica algum esporte vai entender o que eu tô dizendo. É uma sensação realmente de pertencimento. Então, ok, iniciei, acho que durou mais ou menos 2 a 3 meses, algo assim. E aí, infelizmente, o professor acidentou, foi um acidente bem feio, ele teve uma fratura grave, e aí se encerrou as aulas. Depois de um tempo até colocaram karatê, mas enfim, eu já tinha me apaixonado pela capoeira, eu não queria saber de mais nada. Entrei em crise existencial, eu ia pra lan house, gente, porque eu não tinha computador em casa, e eu não tinha esse telefone, né, também na época. Então eu ia pra lan house, colocava no YouTube playlist de capoeira, colocava o fone de ouvido e eu chorava horrores. Chorava mesmo, gente. Fiquei muito, muito mal. Hoje em dia eu entendo porque que eu fiquei muito mal. Porque eu nunca tinha sentido aquele sentimento na vida. Aquele pertencimento, aquela paixão pelo esporte. Então, quando aquilo saiu da minha vida, ficou um vazio. E foi assim por muitos anos. Depois eu cresci, comecei a trabalhar. Com 16 anos eu já trabalhava. Então, foi ficando sempre pra depois. Eu sempre tive vontade de iniciar o esporte, mas sempre ficou pra depois. Então eu não tenho aquela história, gente, de nossa, desde quando eu era muito pequena eu fui incentivada ao esporte, eu fazia. Não, eu não sei andar de patins, eu não sei nadar. Vocês entendem que eu nunca estive inserida nesse ambiente de atividade física? Não. O que eu fazia era correr na rua, brincar, subir em árvore, coisa normal de criança. Mas eu nunca fui incentivada e nunca estive num ambiente de prática de esporte, atividade física, enfim. Por isso que eu achei que a minha história não poderia motivar ninguém. Porque, né? É uma história de alguém que nunca esteve nesse ambiente. Mas aí que tá a questão. Existem várias pessoas como eu que nunca tiveram a oportunidade. No meu caso, faltou oportunidade, faltou recurso financeiro para eu iniciar antes. Então, pessoas que passam por essa mesma situação que eu, que hoje em dia se acham velhos demais para isso, podem se inspirar na minha história. Porque assim, gente, quem me conhece há um tempo sabe que minha coordenação motora é horrível, tá? Tinha uma época que eu fazia aulas de jump na academia com a minha mãe. A gente sempre ia participar e as pessoas riam muito de mim, cara. Porque se tava pra esquerda, eu ia pra direita. Se tava na direita, eu ia na esquerda. E até hoje eu tenho muita dificuldade com isso. Meus professores, se algum ver esse vídeo, vai confirmar que realmente eu tenho uma dificuldade com coordenação motora, cara, que é complicado. Então, assim, a minha primeira aula de jiu-jitsu, que foi em março de 2025, no início de março, cara, eu fui com a cara e a coragem, fui sozinha, não fui convidada por ninguém. Então, assim, a vida foi passando, o tempo foi passando, trabalho, casa, enfim, obrigações, acabou que ficou pra depois. Aí com 22 anos eu engravidei do Isaac, e aí ficou pra depois também. Aí ele nasceu, ficou pra depois. Tem até um vídeo no meu Instagram, eu repostei esses dias, um stories, eu com o Isaac no braço, ele, sei lá, com 1 mês de vida, e eu procurando, indo pro pessoal, indicação de academia de jiu-jitsu próximo à minha casa. Porque eu queria muito iniciar. Só que eu entrei em contato com algumas na época e nenhuma podia levar o bebê. Eu até pedi que se eu pudesse levar, deixava ele no bebê conforto, ao lado, assistindo a aula, mas enfim, não podia. Quando o Isaac tinha 11 meses, eu vim para Portugal. Então estamos aqui há 1 ano e 4 meses, mais ou menos, 1 ano e 5 meses. E eu iniciei no jiu-jitsu aqui há 6 meses atrás, quase 7 meses. Fui com a cara e a coragem, fui com muita vergonha, muita. Eu marquei a aula experimental e eu juro pra vocês que pelo menos umas 10 vezes eu pensei em não ir. Gente, mas eu pensava, não vou saber fazer isso, que vergonha. Mas eu fui, a aula foi maravilhosa e eu sempre faço questão de falar isso com quem foi a minha primeira aula, com o João. João, sua aula é excepcional, é maravilhosa.
E eu lembro muito bem da sensação que eu senti naquela primeira aula. Cara, mesmo que eu seja muito ruim, eu consigo estar aqui. É possível estar aqui. Há pessoas que vão me acolher, que vão mostrar o meu potencial. E eu lembro que o João me fez sair de lá muito confiante. Eu saí assim, cara, me sentindo muito, sabe? Isso foi muito bom. Isso trabalha a nossa autoestima, isso trabalha as nossas inseguranças, né? Porque, principalmente pra mulher, às vezes a gente pode achar que é um ambiente muito hostil e muito masculino, e pode ser que em algumas academias ainda seja assim. Mas se você procurar uma boa academia, que realmente tenham bons professores, você vai se sentir muito acolhida. E hoje em dia eu tento ser essa pessoa que foram pra mim lá atrás. Não somente o João, mas meu professor Marcos e todo o pessoal, toda os alunos da academia. Eu sempre me senti muito acolhida, gente. Principalmente nesse início, a gente fica muito travado, com muita vergonha. Nós achamos que somos os piores, né? Que não tem ninguém pior que a gente, mas sempre tem, gente. E eu sempre fui muito bem acolhida pelas meninas e sempre treinei muito com homem também e sempre muito bem acolhida. Então foi um lugar que eu, de novo, consegui sentir aquela sensação de pertencimento que lá atrás eu senti na capoeira e nunca mais tinha sentido na vida. Então eu me reapaixonei pelo esporte. Eu me apaixonei lá atrás na capoeira e eu reencontrei esse amor agora, anos depois, né? Aí 14, 15 anos depois. Então, assim, por mais que eu achasse que a minha história poderia não inspirar pessoas, porque é uma história muito curta, são apenas 6 meses, mas a questão é todo o significado que essa história carrega. Então, eu sei que hoje em dia eu posso inspirar principalmente mulheres que se acham velhas demais para iniciar, porque eu tinha que ter iniciado na infância. Ok, gente, eu também queria ter tido essa oportunidade, mas eu não tive. Então a vida é o agora, né? O que passou já foi. Infelizmente não tive oportunidade, mas agora eu tenho. Então, vamos que vamos. Quando tinha mais ou menos 2 meses que eu estava já praticando o esporte, eu comecei a levar o Isaac junto comigo para assistir às aulas. E eu não esperava, assim, eu sempre tive muita vontade, quando eu soube que era mãe de menino, eu sempre tive muita vontade de inserir ele em atividades físicas, em esporte, enfim. Mas eu não imaginava que ele ia se apaixonar também pelo esporte, só observando. Então, já respondendo a pergunta de alguns, o Isaac não treina. Eu vou trazer um vídeo falando um pouco mais sobre isso, tá? Então, eu vou dar só um breve resumo aqui. Ele só assiste os treinos, ele chega em casa, treina comigo e, enfim, ele é apaixonado pelo esporte, gente. Ele vê o meu computador, ele aponta e fala jiu-jitsu, que ele quer assistir lutas. Então, eu fico muito feliz, porque eu queria muito ter tido essa oportunidade de tão nova começar no esporte, e eu não tive, infelizmente. Mas meu filho atualmente tem. Então, essa é a nossa história no esporte, né? A minha história é a história do Isaac. Eu vou trazer um vídeo mais detalhado falando sobre essa questão dele, como que ele se comporta nos treinos, como que eu faço com ele em casa. Eu vou trazer uns vídeos também fazendo isso com ele em casa. Mas eu quis fazer esse primeiro vídeo porque é uma pergunta que eu recebo muito. E eu vou até usar esse vídeo como resposta agora, né? Quando me perguntarem, como é a sua história no esporte, sua trajetória, eu vou mandar o link do meu vídeo. Muito blogueira, né, gente? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado da minha curta história no esporte e que eu acredito que agora vai só mais à frente, à frente, à frente. Eu pretendo nunca parar. Então, é isso. É algo que faz bem pro corpo, pra mente. Eu sou uma pessoa que já passei por fases muito complicadas em relação à mente. Já fui diagnosticada com transtorno de ansiedade, com depressão. Na minha adolescência foi algo bem complicado. Meus 18 anos de idade, mais ou menos. Posso falar sobre o assunto depois também, mas por enquanto o foco é o esporte, mas posso trazer esse assunto depois. E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que eu falo muito, mas eu tento dar uma resumida, fazer uns cortes no vídeo, porque eu falo demais. Mas é isso, galera. Beijo, nos acompanhem lá no Instagram, que lá eu sempre posto várias coisas. E fiquem de olho aqui também. Sempre que sair vídeo novo aqui, eu posto lá. E sempre vai ter vídeo novo no Instagram também. Tchau, tchau.